Olá, alunos. Bem-vindos a mais uma aula de farmacologia. Hoje nós daremos continuidade à farmacologia das infecções bacterianas, com enfoque aí na replicação, transcrição e translação do DNA. Vamos lá? Então, pessoal, assim como para os humanos, para as bactérias também, o dogma central aí da biologia molecular, ela começa aí com a estrutura do DNA, né? Uma macromolécula, a gente já sabe, que tem a capacidade aí de transportar a informação genética. E já se sabe que para que esta informação, né, seja completamente transmitida de uma célula para duas células filhas, o DNA, então, parental, ele vai precisar ser copiado em sua totalidade. E esse processo de cópia, nós denominamos aí na biologia molecular como replicação. As duas cópias, né, que são resultantes desse processo de replicação, elas devem então ser aí segregadas, né, uma aí para cada célula filha. E para expressar os genes que se encontram aí no DNA, essas porções específicas elas são copiadas em RNA. Esse processo de cópia do DNA em RNA, nós denominamos na biologia molecular de transcrição. Em seguida, né, feito aí a replicação e transcrição, a gente vai ter então a leitura de alguns RNAs mensageiros, pela maquinaria aí de síntese proteica para a produção de proteína. Esse processo de leitura do RNA mensageiro, a gente denomina na biologia molecular de translação. E vocês já bem sabem, né, que dentro de todo esse processo existem outros RNAs, como o RNA transportador, também denominado em alguns livros aí de transferidor, que é o RNA-T, e além disso o RNA ribossomal, também abreviado aí como RNA-R. Essas moléculas de RNA, elas vão desempenhar aí funções complexas, como vocês já bem viram aí na biologia molecular, que são extremamente essenciais à síntese de proteínas. Então, pessoal, antes de falar da farmacologia em si, vamos só recapitular aqui a estrutura do DNA. Então, vocês já sabem que o DNA ele é constituído de duas fitas de desoxirribonucleotídeos, que são aí polimerizados, e essa fita, ela se enrola aí, um ao redor do outro, em uma conformação que nós denominamos de dupla hélice. Então, como vocês já bem viram na biologia molecular, nós temos aí a extremidade 5' e a extremidade 3'. E o grupo, né, o grupo 5-hidroxila aí de cada anel, né, esse anel aqui que é da desoxirribose, então o grupo 5' de cada anel da desoxirribose aí do nucleotídeo liga-se através aí de um grupamento fosfato ao grupo aí 3-hidroxila do nucleotídeo seguinte, formando assim o arcabouço que a gente chama da ligação aí fosfodiéster de cada lado aí da dupla helicoidal. Então, para ilustrar, pessoal, nós temos aqui a dupla hélice e, recapitulando aqui com vocês já bem sabem aí que as purinas, adenina e guanina, e as pirimidinas, timina e citosina, elas estão ligadas, né, de modo covalente ao anel de desoxirribose e associadas aí entre si. Nessa associação entre si, nós temos aqui as formações, as ligações de hidrogênio, né, que vão dar esse formato aí, os degraus, né, a forma de escada que tem aí o DNA. E a ligação das bases entre si acontece aí, como a gente falou, através de ligações covalentes. Então, dentro da biologia molecular, a gente sabe que é a sequência linear de bases que vai aí codificar a informação genética de uma célula. E vale lembrar que a estrutura do DNA, ela é essencialmente a mesma, tanto nos procariotas quanto nos eucariotas. Ok, pessoal? Entretanto, é bom deixar ressaltado aí que os cromossomos
das células procarióticas consistem habitualmente num DNA circular, enquanto aí os cromossomos de células eucarióticas, incluindo, né, dos seres humanos, consistem em moléculas lineares. Vamos então abordar agora um pouquinho a respeito do processo de replicação. Então, pessoal, a replicação é um processo aí que vai envolver várias etapas, né? E uma dessas etapas, algumas dessas etapas, na verdade, elas funcionam aí como alvos para agentes antibacterianos, ou seja, como alvos farmacológicos. Porém, até o momento, as enzimas, né, que têm sido aí utilizados como alvo e que apresentam maior sucesso são as topoisomerases, por isso que nós vamos falar aí um pouquinho a respeito dessas enzimas. As enzimas topoisomerases, elas vão desempenhar aí diversas funções durante o processo de replicação e também da segregação do DNA. Então, pessoal, durante o processo de replicação do DNA, as fitas aí complementares de DNA, elas são sintetizadas de modo bidirecional, então, ou seja, nos dois sentidos, né? E dessa forma, elas formam aí o que a gente chama de forquilhas de replicação, que são aqueles bolsões que vão facilitar aí o processo de encaixe das enzimas e, consequentemente, a síntese da fita complementar. Então, para iniciar esse processo, as duas fitas de DNA que compõem a dupla hélice, elas deverão, então, elas deverão se desenrolar e também se separar, ok? Dentro desse processo, né, da formação das forquilhas, no qual essas hélices elas deverão se desenrolar e se separar, forma-se aí na fita de DNA o que a gente chama de superenrolamentos. Então, esse processo de superenrolamentos ele precisa ser rompido, e daí entra a participação das topoisomerases. O que acontece? O superenrolamento ele vai aumentar a tensão nas fitas de DNA e, portanto, isso vai atrapalhar, vai interferir no desenrolamento da parte a seguir da fita, né, no desenrolamento adicional. Então, para diminuir esse superenrolamento e facilitar o processo de replicação, as enzimas topoisomerases agem nesse sentido, de forma que elas tendem, né, a diminuir essa torção, a diminuir esse superenrolamento. Como as topoisomerases atuam, então? Então, as topoisomerases elas vão atuar aí catalisando a promoção da ruptura, rotação e religação das fitas de DNA. Porque se não tivesse a presença das topoisomerases, pessoal, o que teria que acontecer? Nessa ausência, todo o cromossomo ele deveria girar para que o superenrolamento não viesse atrapalhar a formação de forquilha. Porém, como esse processo de girar para evitar o emaranhamento da molécula de DNA, é um processo que gasta muita energia, iria consumir muita energia. Então, para diminuir esse consumo de energia, entra aí a ação das topoisomerases. Então, como vocês podem observar aqui na imagem, as topoisomerases elas iriam quebrar, né, a fita de DNA para que, né, houvesse, então, uma rotação para diminuir o superenrolamento e, consequentemente, também ela iria favorecer o religamento das fitas. E existem dois tipos de topoisomerases. Como vocês podem observar aí na leitura dos capítulos, vocês vão ver que existem dois tipos de isomerases. Nós temos aí as topoisomerases tipo 1, que vão ter a função aí de formação e também de reunir as quebras das fitas filhas do DNA, diminuindo esse superenrolamento, evitando esse superenrolamento, removendo, né, esse excesso de superenrolamento aí do DNA durante a sua replicação. E além da topoisomerase do tipo 1, que vai diminuir o superenrolamento, nós temos aí as topoisomerases do tipo 2, que são aí mais complexas e mais versáteis do que as topoisomerases do tipo 1.
E as enzimas, né, as topoisomerases do tipo 2, elas têm sido, então, aí, utilizadas como alvo molecular, né, como alvos farmacológicos, frequentemente aí, para os agentes quimioterápicos.